Povo de Deus, chegamos ao final então do livro de Jeremias, capítulo 51 e capítulo 52, ok? Mesmo contexto aí do livro de Jeremias, muito contexto aí. Na verdade, todo o contexto de Isaías, Jeremias, e ainda vem agora Lamentações de Jeremias. Temos aprendido que Deus usou a Babilônia para corrigir não só o povo dele, mas como também outras nações. E agora então chegou o momento da própria Babilônia também ser corrigida, ok? Aqui no versículo 2, imagine você aí pegar uma peneira, aquela peneira que os pedreiros usam, e você colocar várias pedras misturadas com penas, né? Com penas finas de pássaros. E aí você começar a jogar aquelas pedrinhas para cima. E aí, quando as pedras descem, as penas são levadas por ventos fortes, né? Essa é mais ou menos a ideia aqui do versículo 2, né? Padejadores contra a Babilônia, né? Vão separar, vão levar ela para longe, né? Deus vai mandar esses profissionais que vai fazer essa separação. Essa seria uma ideia clara do que Deus está falando aqui. As penas levadas para longe, os padejadores profissionais é a Babilônia. E as penas separadas, levadas pelo vento para o norte, é aí, no caso, o povo de Deus. Ok? Versículo, ou melhor, povo de Deus, ó, a Babilônia, no caso, que aqui no caso já é o castigo da Babilônia. Tanto tempo falando da Babilônia castigando, e agora chegou a vez da Babilônia. Então ela também será deportada, será dominada, no mesmo molde que ela fez, ok? No mesmo molde. Versículo 3: não poupeis os seus jovens, destruir de todo o seu exército. Então a matança seria geral, nem as pessoas jovens seriam poupadas. Na época do castigo contra o povo de Deus, há relatos até de mulheres grávidas que seriam mortas, ok? E você vê então Deus muitas vezes sendo até mais rígido com o seu próprio povo do que o povo lá. Por quê? Porque o povo que conhecia, né? O povo já conhecia, o povo tinha feito uma aliança com Deus. Então, a parte de castigo, de consequência, é maior para quem já conhece. Presta atenção no que está sendo dito. O castigo vai ser maior para quem já conhece. A Bíblia fala que aqueles que são muito dados, muito será cobrado. Versículo 6: é tempo de vingança do Senhor, lhe dará a sua paga, né? E chegou o tempo da vingança do Senhor contra a Babilônia, mas fazendo uma aplicação escatológica, o tempo maior da vingança do Senhor será o juízo final, onde ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. E o segundo as suas obras aqui é dentro de uma perspectiva cristã e não humana, né? Porque na perspectiva humana, o bonzinho é aquele que paga as contas, que não mata, que não rouba, né? Pai de família. Mas espiritualmente o bom, ele não é bom, porque a Bíblia fala que bom só é um, que é Deus. A verdade é que todos pecaram. Eclesiastes 7:20, Romanos 3:23, todos estão pecados, todos estão afastados, e só há possibilidade de ajuntamento por meio de Cristo Jesus. E esse será o grande diferencial desse juízo final, né? Cadê aqui? 7, versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Ela já foi usada pelo Senhor. E agora ela vai pagar o preço, né? O que você era, meu irmão, minha irmã, nas mãos do Senhor? Que você não é mais. Babilônia era um copo de ouro. E você era o que nas mãos do Senhor? E agora você não é mais. É uma pergunta interessante. E versículo 6. Caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela. Então a Babilônia saiu da honra para o lamento. Aconteceu isso contigo? Ou ainda não aconteceu e você está aí alimentando para que isso venha a acontecer? O sair do estado de honra para o lamento. O estado de honra é o teu chamado. O lamento é consequência dos seus atos contrários à palavra do Senhor. Versículo 9. O seu juízo chega até o céu. Então, o juízo de Deus
chega até o céu. É importante, fazendo aplicações para os nossos dias, você entender que o juízo aqui, que acontece aqui na terra, ele chega até o céu. Estou fazendo uma aplicação mais moderna, né? Todo o julgamento que acontece aqui na terra não é um acontecimento que fica só aqui na terra. Ele chega até o céu. Deus está contemplando tudo. E eu sempre digo, mais importante que uma sentença da terra é a sentença do céu. E muitas pessoas estão muito mais preocupadas com investindo tempo, né? Dormindo pouco, ansiosas com a justiça da terra e esquecendo que existe a justiça do céu. Percebe? Versículo 11. Senhor, despertou o espírito dos reis, dos medos. Então, assim como Deus despertou a Babilônia para castigar o seu povo, ele também despertou os medo-persa para a Babilônia, para corrigir Babilônia. Então Deus é aquele que desperta o coração. Depois ele vai despertar o coração de Ciro, da Pérsia, para libertar o seu povo. Então Deus é o Deus que desperta os espíritos, né? Ou seja, desperta as pessoas. Muitas vezes nós ficamos com briga, esquecemos, né, que Deus é aquele que age no coração do marido, da esposa, do filho, da filha, da avó, do tio, da tia, da parentela, daquela pessoa que você está preocupado e você tenta trabalhar para que ela venha mudar. Faça a sua parte, continue fazendo. Mas não deixe de perder esse foco, que Deus é aquele que desperta os corações. Olha, nesse sentido, né? É ele que opera tanto o querer quanto o efetuar, em Filipenses 2,13. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então explora mais essa questão espiritual. Busca mais no campo espiritual. Não deixe de pregar. Não deixe de usar ferramentas. Mas explore mais a questão espiritual. Cadê? Parei aonde? Despertou. Versículo 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas. Se você fizer uma pesquisa sobre Babilônia, a Babilônia é cercada por águas. Existia uma barreira natural, que eram os rios, o rio Eufrates, que circuncidava ali a cidade. Além de Babilônia ser uma fortaleza, havia ali uma resistência natural. E se você fizer uma história, você vai ver que Ciro, através dos seus engenheiros, ele desviou a água do Eufrates e a água baixou. E essa água baixando facilitou, então, houve possibilidade do exército se aproximar da grande Babilônia. Então aquela barreira natural foi tirada através do desvio da água, ok? E depois eles vão se aproximar e vão invadir por um descuido lá da Babilônia. Eu fiz uma pesquisa, os relatos falam de descuido da Babilônia, que não se sabe muito bem, sabe, como é que foi esse descuido, né? E a Bíblia mostra muito bem de onde veio a origem desse descuido que eles falam da Babilônia, né? Primeiro a sabedoria em desviar as águas e depois um descuido, esquecer de fechar um portão ou simplesmente não vigiar, né? Foram pegos de uma noite de orgia, de festa, né? Eles não estavam nem preparados para a guerra, se descuidaram, né? Algo altamente natural nas narrativas históricas, né? Na internet. Versículo 17: todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives e envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Então Deus envergonhou todo mundo ali. Os criadores de deuses foram presos, mortos, e os próprios deuses que eles criaram também foram levados a cativo. Okay? E aí só restou o quê? Remanescente. Sempre resta um remanescente. Ok? No caso aí da Babilônia. Cadê? Versículo 19. Não é semelhante a esta aquele que é a porção de Jacó? Ele é o criador de todas as coisas. Não, Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou também Babilônia, no sentido assim de
de império, ele é dono de tudo, né? Ele é dono de tudo. Quando fala que ali é a região, os céus e a terra pertencem ao Senhor. Entendeu? Então ele domina o povo dele e domina os outros povos. Versículo 19: aquele que é porção de. Não, já foi agora, versículo 19, se todas as coisas. Versículo 20: tu, Babilônia, era meu martelo e minha arma, e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações, destruí reis. Tá vendo? Já foi um vaso meu, agora não é mais, né? Há muitos afastados hoje, meus irmãos. Muitos afastados hoje, que eram os martelos do Senhor. E talvez você que esteja ouvindo isso aí seja um desses martelos que foi usado por Deus, ferramenta na mão de Deus, e hoje está afastado da casa do Pai. É tempo de voltar antes que chega o juízo. Antes que chega o juízo. Versículo 29: Babilônia, uma desolação, sem que haja quem nela habite. Então a profecia dizia que ela será devastada, os animais habitariam ali, né? Não haveria mais quem habitasse. Imagine um império, uma coisa assim extraordinária, né? Você já teve aquela. Há pouco tempo aqui na cidade de Nova Iguaçu teve um grande incêndio, né? Em um estabelecimento que a gente via, era pomposo, muita gente, muita coisa para comprar, vendia-se muito produto, algo grande. Agora a gente passava só ver ruína, né? Ah, ali era o shopping, pô, aquele shopping ali era shopping ali, era um cheio, sabe, frequentava ali, e agora só vê ruína. O shopping foi embora, acabou o incêndio, ou a falência, né? Assim é a história da Babilônia, né? Os valentes, versículo 30, os valentes da Babilônia tornaram-se como mulheres, fracas, sem defesa. Ok? Olha o 44. Castigarei Abel, que é um deus da Babilônia, e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a eles nações. Também o muro de Babilônia caiu. O muro de Babilônia caiu. Coisa assim inimaginável. Daqui a pouco vamos falar lá no versículo 58 sobre essa questão do muro. Algo impensável, caiu. Castigo, os deuses foram envergonhados. 45. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um sua vida do brasumo da ira do Senhor. Só descrição sobre Babilônia. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, falando sobre Babilônia, desde os capítulos anteriores, já vem lá em Isaías, agora aqui nos capítulos 50 e 51, e fora outros, né, que falam sobre Babilônia. Versículo 54. De Babilônia se ouve gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo, como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz. Ele faz aqui uma analogia sobre as águas, né, que invadem. Não foi águas que invadiram, foram desviadas, mas as inundações aqui seria a inundação do exército contra a Babilônia. Percebeu aqui quantas repetições falando sobre Babilônia? Deus falando repetidas vezes contra a Babilônia e antecipadamente, anos anteriores ao fato, Deus fala repetidas vezes e muito antes de acontecer. Meu irmão, o que Deus tem falado contigo repetidas vezes, né? O Deus que fala repetidas vezes antes de castigar. O que Deus tem falado contigo repetidas vezes antes do acontecimento, Ele está falando, está repetindo, 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 repetindo. Ele está falando. É uma multiforme sabedoria. Fala no louvor, como sempre digo. Fala em um abraço, na leitura bíblica, em uma oração, em uma pregação, em um solo, em um dueto, em um trio, no coro da igreja, em situações diversas da vida. Deus está falando, falando, falando. E depois de muito falar, o que vai restar é o juízo final. Já era. Ok? 57. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis.
os seus valentes, né? Vai todo mundo cair, ok? E aqui tem uma expressão muito enigmática que eu fiz uma pesquisa e não encontrei muito comentário, porque deve ser um texto difícil de interpretação, né? Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma perspectiva, me parece que natural, aquela perspectiva que ainda estava em desenvolvimento, né? A ideia ainda da morte como um fim de tudo, não é isso? Ou seja, vocês nunca mais vão ser o que vocês eram, em uma perspectiva ainda em desenvolvimento do Velho Testamento, ainda estava em um processo ainda da ideia de vida eterna, de uma vida após a morte, de uma continuidade. Foi um processo, como nós já temos aprendido desde os outros capítulos, principalmente lá no livro de Salmos. Nós comentamos muito sobre isso. A ideia de uma vida após a morte é um processo, aconteceu em um processo gradativo. Muitos lá no Velho Testamento só tinham uma perspectiva desta vida, assim como a maioria hoje esmagadora da população mundial só tem uma perspectiva desta vida aqui, ok? E por isso eles têm aquela ideia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E nós precisamos levar esse evangelho, pregar esse evangelho a essas pessoas, mostrando que o fim não é isso aqui. Na verdade, o fim aqui é o começo de uma eternidade. Na verdade, as pessoas não morrem, elas passam a viver eternamente, ok? Ou com Deus, ou longe de Deus. Deixa eu ver aqui onde parei. 50, 60. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Viu? Escreveu, foi dito, foi escrito e confirmado antecipadamente. Versículo 63, quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, pois por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão até aqui as palavras de Jeremias. Ok? Então, Deus usando mais uma vez aí a ilustração. Ilustração, né, é uma ferramenta poderosa para o cristão. Deus sempre usou as comparações, as ilustrações, as parábolas. O Cristo também usou. Use, meu irmão, ilustrações, uma poderosa ferramenta na mão dos cristãos. Okay? Use porque Deus fez isso. Jesus fez isso. E vamos fazer também, devemos fazer também. Com ferramenta poderosa, ilustrativa, para explicar aqui a nossa mensagem. E por finalizar, o capítulo 52, a queda de Jerusalém e o cativeiro de Babilônia, então, de Judá. Veio então aí, voltamos então à narrativa principal, que é finalmente a deportação praticamente completa de Judá, ficando sempre um remanescente pequeno aí. E você vai ver aqui na narrativa do capítulo 52. Não dá aqui para colocar detalhe, então vai ficar muito longo o áudio. Foi média aí, mínima, de 2 anos, mais ou menos, 2 anos de cerco. Né? 2 anos ali, chegou um momento que chegou tão insuportável que não tinha mais água, não tinha mais comida. Nós vamos entrar agora no livro de Jeremias, como já foi dito. Vai ter a narrativa de pessoas, ser humano comendo ser humano, de mãe tendo que se alimentar de filhos, porque a fome era muito grande, né? Algo terrível, né? Então a cidade foi arrombada. Aí já voltamos agora para Judá, não é isso? Judá foi saqueado, né? Tudo aquilo que Jeremias falou aconteceu, profetizou. Olha aqui o versículo 7. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram. E saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito das caldeus que se acharem contra a cidade em redor. Se foram pelo caminho das caminhos, foram por um caminho secreto, fugiram. Porém, o versículo 8 diz que o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou. Jeremias falou: tu vai ser levado para a Babilônia, filho. Né?
E lá tu vai ter os olhos rasgados, furados. E lá os seus filhos serão mortos na tua presença. Jeremias profetizou antes de acontecer. Não adiantou nada, Zedequias não acreditou, o povo não acreditou. E aconteceu. Os falsos profetas, os profetas profetizaram tantas coisas que não ia acontecer, e aconteceu. Não adianta. Não adianta tentar resistir, que ia acontecer e aconteceu. Matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias. Tá vendo? A sua própria vista, na frente dele. Ai, que coisa terrível. É isso? Olha o versículo 12. No 10º dia do 5º mês, no ano 19º. Observe que no começo foi no ano 10º, no 9º ano de Zedequias, que as coisas começaram a acontecer mais acirradamente, aos 10 dias. No 9º ano, Zedequias reinou 11 anos. Com 9 anos de reinado, ele começou a ser atacado, dominado. Mas como nós já aprendemos, o objetivo é dominar, deixar o povo viver lá direitinho, ó, fica aí, plantem, casem-se e só faz o que nós estamos mandando. Pague os impostos que nós queremos que vocês paguem, mande a comida que tem que mandar para a gente lá e fica na boa. Aí leva um pessoal, coloca alguém lá para governar, como lembra de Gedalias? Gedalias foi um dos governantes, né? Assim como Joaquim. E aí fica na boa aí. Mas sempre teve tentativa de rebelião. Ah, tá tentando rebeliar? Rebenta com o João. Vai lá e vê quem está se rebelando e prende, mata, faz o que for e mantém o controle. Aí nesse que entre o começo do domínio até o final da deportação geral de pessoas presas, olha que nós já temos aqui, ó, no ano 19º, 9 anos depois, que aí aconteceu todos esses episódios, né? E qual é o relatório final disso? Qual foi o relatório final de tudo isso aqui? O próprio texto vai falar a quantidade de pessoas, né? Cadê? Versículo 28. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º, 832 pessoas. No ano 23º, olha lá, no ano, aqui já está para o 23º. Começou no ano 9º. 23º, 745 pessoas. Ok? Todas as pessoas são 4.600. Isso é, 4.600 de pessoas selecionadas. Aí é o topo, aí é os caras, né? Os valentões, os caras, sabe, que faziam. Interessante isso, né? Desde os tempos antigos, quem faz o negócio girar é uma menor parte. Porque o exército era muito grande, né? Aqui 4.600 a nível de população é a parte menor. Mas é essa parte menor que é o sumo do negócio, que é a cereja do bolo. Então essa turma foi tudo levado. Nas igrejas hoje, qualquer igreja pode ter 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, não importa o tamanho da igreja. É sempre um pequeno grupo que vai tocar a igreja. Se aquele pequeno grupo sai de uma hora para outra, fica todo mundo perdido. Porque a maioria esmagadora fica nas costas de um pequeno grupo que toca a igreja. Percebe? Desde tempos antigos. É o grupo menor que faz toda a diferença. Você faz parte desse grupo menor que faz toda a diferença? Ou você faz parte do grupo maior que depende completamente do grupo menor, né? Que é reboque. Porque se o grupo menor sair, se o reboque der ruim, não vier, tu fica na pista. Porque você não tem autonomia para andar sozinho. Você não foi chamado para isso, meu irmão. Você não foi chamado para isso, meu irmão. Você foi chamada para fazer
a diferença. Tu foi chamado para quando por alguma situação você sair ou for tirado, as pessoas sintam muita falta de você. Poxa vida, não temos mais fulano nesse cano. Foi para outra igreja, se mudou, Deus chamou e fez muita falta. Infelizmente, há muitas pessoas que não fazem falta nenhuma. E por que não fazem falta nenhuma? Porque se deixaram não fazer falta nenhuma. Porque foram chamados para fazer falta. Ok? Então é isso. E aí a história termina com Judá, né? Totalmente dominado e com a promessa de voltar à terra 70 anos depois. Não adiantou nada as pessoas, os profetas falar que não é 70, foi 70 anos. Não adiantou falar que não ia acontecer porque aconteceu. Não adiantou falar que depois de acontecer ia ser por pouco tempo, 2 anos, mas não adiantou nada. 70 anos, mais ou menos arredondando. E aí, os governantes foram colocados na terra para governar. E assim se deu os 70 anos da Babilônia. E também assim se deu o juízo de todas as nações. Porque quem determinou todas essas coisas foi o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o nosso Deus, que se importa, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, como diz uma canção, e também o texto da palavra do Senhor. Não deixe de inscrever no nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.